Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Atualmente, existem poucas dúvidas sobre a influência da eletrônica no nosso dia a dia. A palestra Eletrônica sobre Folha de Papel, do professor Henri Boldinov, apresenta as novas possibilidades de utilização desta tecnologia. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza, na Livraria Cultura, palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Eu gostaria de colocar aqui alguns pontos importantes do desenvolvimento da sociedade, como a sociedade de informação. Então, eu colocaria no primeiro lugar a prensa de Gutenberg, que foi descoberta no século XV, e em 50 anos transformou o número de livros no mundo de 10 mil até 10 milhões. Então, dá para comparar isso como a internet hoje em dia. Então, naquela época, começou a se espalhar informação no papel. Depois, o telégrafo, rádio, TV, computadores e chegamos à internet, que é o grande negócio de hoje, que muda todas as atividades da nossa vida. Eu diria que a física se desenvolveu bastante no início do século XX, mas depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu mais revolução tecnológica do que a revolução científica. Claro que essa revolução tecnológica vai melhorar as nossas ferramentas e, no momento, vai fazer clique e vai aparecer uma nova coisa na ciência básica. A informática só explodiu por causa da tecnologia de silício. Eu gostaria de sugerir uma definição de informática para vocês que é simples. Eu colocaria 3 atividades: processamento de informação, armazenamento de informação e transmissão de informação. Pensando bem, processamento de informação é 100% silício. Todos os nossos processadores são de silício. Tinha uma época quando se pensava que arsenete de galho pode substituir silício, mas isso não aconteceu e não vai acontecer. Ele tem uma pequena vantagem, mas outro tudo é desvantagem. Então, armazenamento da informação passou por uma grande transformação nos últimos, diria, 5 ou 8 anos. Então, as memórias voláteis, que são aquelas que ficam no computador quando tem alimentação, eram de silício. O cache do processador e memória RAM. Mas a memória permanente era principalmente memória magnética, era o disco rígido. Isso já está mudando. O pendrive já existe de 200 GB, existe pendrive de 200 GB, isso quer dizer que você pode construir o computador sem usar superfície magnética. Isso quer dizer que na área de armazenamento de informação também silício fica mais e mais importante. Então, o único lugar onde ele ainda não está comercialmente disponível é na transmissão de informação. A transmissão é transmitir sinal óptico e receber sinal óptico. Então, o silício é um bom receptor de luz, mas ele não consegue emitir luz. Está-se trabalhando nisso com estruturas nanocristalinas para poder se emitir luz de silício, porque isso seria muito interessante para a integração do emissor dentro dos chips que são de silício. Por que o silício é tão importante? Por que é o material melhor para a eletrônica até agora? Porque ele tem óxido nativo resistente, interface óxido de silício. O silício tem muito poucos estados, então casa muito bem esses dois materiais. Óxido de silício é o terceiro material natural mais duro, depois do diamante e óxido de alumínio. Ele tem uma resistência mecânica muito boa e tem uma abundância na crosta terrestre de 30%. Isso quer dizer que, como matéria-prima, ele não é caro. A produção de silício de grau eletrônico leva muita energia e isso encarece um pouquinho o produto. Essa é uma máquina de um computador que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o 46 começou a funcionar. ENIAC.
na Universidade de Pensilvânia naquela época, ele fazia 5.000 adições ou 10 multiplicações por segundo. Tinha 17.500 válvulas, gastava 174 kW e ocupava 2.000 metros quadrados. Interessante que na mesma universidade, aqui no ano 97, foi criado esse chip, que tem mesmas funções com esse aqui, com essa máquina, que é numa tecnologia de 0,5 micron, e ocupa 7,4 milímetros por 5,3 milímetros e tem 174.000 transistores. Aqui é o primeiro computador com transistores, no ano 54, no Bell Labs, 700 transistores, 10.000 diodos, velocidade de 1 MHz e potência 100 watts. Aqui, em 2005, em tecnologia de 90 nanômetros, CMOS, essa mesma máquina entra numa área de 30 por 30 micro. E se trabalhar em 1 MHz, gasta 1 microwatt. E tem possibilidade de trabalhar em 10 GHz. Se a gente pensar na mesma evolução do carro, nós não íamos carro de 110 km por hora velocidade, o nosso carro ia andar com 3.000 km por segundo. O consumo não ia ser 10 km por litro, ia ser 100.000 km por litro. O custo não é $20.000, seria $20. Com viabilidade de 1 ano, aumentaria para 1.000 anos, e o peso de 1 tonelada, 10 miligramas. Claro, essa piada é só para mostrar que a área da microeletrônica é uma área que se desenvolveu completamente diferente, com outra velocidade do que qualquer outra atividade industrial. E o que está acontecendo na área de silício? Então, aqui vocês estão vendo diferentes tecnologias de 90 nanômetros de distância entre fonte e dreno, 65, 45. Cada 2 anos trocava nova tecnologia pela lei de Moore, que é uma lei econômica, não física. Nós estamos aqui e esse ano vai aparecer essa tecnologia. O problema é que daqui a pouco vai ter tão pouca distância entre fonte e dreno que não vai poder diminuir mais o tamanho do transistor. E por isso nós somos obrigados a procurar outras tecnologias. Não é que silício vai parar de ser usado. O silício chegou e sempre vai ser usado como o ferro está se usando na construção. O silício sempre vai ser a base da nossa eletrônica, só que em cima de silício vai ser acrescentado alguma coisa nova com outras funções. E então, por isso, o mundo está procurando novas coisas que podem substituir algumas das funções do silício. Então, aqui vocês estão vendo alguns exemplos. Polímeros orgânicos, nanotubos, seja de carbono, de óxido de zinco, de outros materiais, moléculas grandes, eletrônica molecular. O que são soft solids? O que são esses sólidos? São todos os plásticos, são soft solids. Então, faz 15 anos, na conferência de MRS, tem uma divisão de soft solids. Por quê? Porque é uma coisa interessante não só para essas áreas que estão mostradas, até a comida é soft solid, mas é interessante até para a eletrônica. Então, esses soft solids, especialmente polímeros, são muito baratos, é fácil de ser processados, então não poluem o ambiente e são mecanicamente flexíveis. Então, essa característica aqui, na verdade, é muito importante para alguns dos usos, algumas das aplicações eventuais da eletrônica. O que são esses semicondutores orgânicos? Semicondutores orgânicos são materiais poliméricos, onde não tem Dagling bonds, como no silício, que são as ligações pendentes. Eles são ligados pelas forças van der Waals e são materiais conjugados, principalmente condutividade e pelo elétrons pi, que são delocalizados pela corrente do polímero. Existem diferentes tipos de orgânicos que são usados para semicondutores. Aqui eu diria que, se você contar, vai ter dezenas de semicondutores inorgânicos que são usados no mundo e vai ter centenas de semicondutores orgânicos que estão sendo sintetizados novos e testados para eletrônica. Qual é o problema? O problema é a mobilidade. A principal desvantagem, eu vou mostrar daqui a pouco, é que a mobilidade dos portadores é muito menor do que nos semicondutores inorgânicos.
Então, para você chegar a altas frequências, você precisa de uma boa mobilidade. Isso quer dizer, os semicondutores orgânicos não vão ser usados para alta frequência, vão ser usados para aplicações que são de mais baixa frequência. O principal mercado que leva as pesquisas para esses materiais. Então, o interesse primário é LEDs orgânicos para displays. Isso já quase existe, porque as nossas telas grandes ainda não são 100% emissão de LED. Esses que são chamados de OLED, na verdade tem backlight, que são de LED orgânico, e na frente tem filtros que trocam a luz. Mas alguns dos smartphones são aquele que se chama AMOLED, Active Matrix Organic LED, que são emissão de 3 cores cada pixel. Mas aqui são as duas possibilidades de semicondutores orgânicos. São polímeros, que são feitos por deposição por spin coating ou por impressão. E outros são monômeros, que são os sistemas de elétrons pi conjugados, que são feitos por uma evaporação lenta que se chama Organic Molecular Beam Deposition. Por que orgânicos? Vantagens. Então, a eletrônica orgânica vai ser muito mais leve e mais flexível. Podem ser biodegradáveis. Agora, pensa num chip que pode ser injetado dentro do corpo e depois de fazer a sua função, ele ser dissolvido pelo corpo. É baixo custo, não tem processamento de vácuo, não tem litografia. Os substratos são qualquer plástico, papel, que pode ser usado. Então, pode ser integrado diretamente em diferentes materiais. Então, isso é uma possibilidade de várias aplicações interessantes e novas. Aqui uma comparação entre silício e eletrônica orgânica. Então, o custo tem uma diferença de 20 vezes por unidade de área. Aqui, para você começar uma fábrica de silício, precisa um investimento de mais de $1 bilhão. Aqui é mais barato. O tamanho que pode ser feito por litografia é muito menor do que 1 metro quadrado, e aqui pode ser muito maior do que metro quadrado, pode ser em rolo. O substrato aqui é vidro ou silício. Aqui pode ser qualquer plástico flexível. Aqui você precisa o sala limpa. Aqui pode ser processado em ambiente normal. E isso é esse processo caro de fotolitografia. Aqui pode ser feito com impressão ou spin coating. Desvantagens, claro. Tem que dizer que tem algumas desvantagens. Então, os polímeros condutivos têm alta resistência e não são muito bons condutores. Então, eles nunca vão chegar à condutividade do silício. Por causa disso, e baixa mobilidade, não vai poder ser usado para altas frequências. Então, tem que ser usado para aplicações de mais baixa frequência, que existem bastante. Tempo de vida curto, isso é relacionado com a possibilidade de uso em células fotovoltaicas. Então, tempo de vida curto quer dizer menor eficiência na célula solar. Aqui 3 principais aplicações que já estão aparecendo como produto comercial. Então, o primeiro e mais importante são as nossas telas de display, que ainda não é flexível. Vamos ver por que ainda a tela não é flexível, em cima de vidro. O outro é aquele chip do boi, do CITEC, é RFID, é um Radio Frequency Identification Device. Aquele dispositivo que não tem alimentação, você passa com uma antena, transfere a potência eletromagnética, ele capta, transforma em alimentação e manda um sinal para fora. Isso é um dos produtos que já está aparecendo no mercado para semicondutores orgânicos e células solares. LED orgânico. Então, LED orgânico é o LED de filme fino,
onde a camada de emissão é o material orgânico. Então, quando esse material é polimérico ou plástico, esse LED orgânico pode ser depositado como matriz bidimensional e, na verdade, emitir a imagem. Então, isso é, na verdade, qual é o problema? Por que silício não pode ser usado para isso? Porque os LEDs e os lasers do silício não podem ser criados em matriz bidimensional, só podem ser criados em matriz de uma dimensão, uma coluna. Foi testado um tipo de emissor que se chama VCSEL, mas não tinha sucesso no mercado e por isso se trabalhou muito em cima desses emissores. Além disso, eles são mais baratos para produzir aquela tela de alta qualidade. Então, o principal benefício desses LEDs orgânicos é que, na verdade, não se precisa backlight atrás da tela. Então, o LCD tinha backlight de lâmpada fluorescente. Esses OLED grandes agora têm backlight de semicondutor orgânico, mas está se trabalhando para chegar cada pixel para ser emissão de 3 pontos RGB, vermelho, verde e azul, e nesse momento as nossas telas vão ser de matriz ativa de OLED, que agora alguns dos smartphones têm essa tecnologia. Displays, tela plana. Então, essa é a principal aplicação de eletrônica orgânica hoje em dia. Então, eles têm brilho maior, não são tão grossos como o CRT naquela época, não tem dentro de 18.000 volts, como tinha para acelerar o feixe de elétrons, e, eventualmente, podem ser flexíveis. Então, aqui que é o grande diferencial entre as telas de hoje e as telas do futuro. A tela, além dos LED que emite luz, precisa de alguns transistores para chavear os LEDs. Tem diferentes construções, mas cada pixel precisa de 3 a 5 transistores. Hoje em dia, esses transistores são feitos de polissilício. E polissilício não aguenta substrato flexível, porque ele quebra. Então, por isso, as telas são feitas em cima de vidro. Então, em cima de vidro, OLED e transistores de silício. O próximo passo é fazer esses próprios transistores de material orgânico. Naquele momento, já vai poder ser flexível. O próximo e muito importante uso desses semicondutores orgânicos são esses dispositivos de identificação de radiofrequência. Então, hoje em dia existem de silício, e no futuro vão existir como coisa impressa. Na verdade, vão eliminar o uso desses scanners. Vai ser mais rápido o jeito de fazer controle. Aqui tem algumas vantagens. Então, é mais rápido o processo, então a inventarização é mais fácil, os gastos então para armazéns, então isso vai ser muito mais rápido. Agora o futuro. Qual é o futuro da eletrônica orgânica? Tecidos inteligentes. Então, a integração de dispositivos eletrônicos na roupa é possível devido à baixa temperatura da fabricação. Aplicações: monitoramento dos batimentos cardíacos e outros sinais vitais. Aqui na roupa, monitoramento das condições ambientais, temperatura, umidade, radiação, gases, etc. Laboratório num cartão. Então, imagina um cartão, tipo cartão de crédito, que pode medir todo tipo de gás nocivo para prevenir para certos ambientes. Então, quando você entra naquele ambiente, você coloca aquele cartão, ele apita quando tem um certo nível e outras coisas. Tudo isso de material orgânico. Barato e descartável. Telas portáteis e compactas. Telas que podem ser enroladas, como já mencionamos. E esse é o futuro. Isso é uma tela que pode ser fechada aqui. Então, isso é um protótipo. Então, aqui, sumarizando, quais são todas as possibilidades de uso de eletrônica orgânica. Então, nós estamos vendo aqui os OLEDs, display, de emissão de fonte de luz.
células solares, baterias, sensores, laboratório em cima de cartão, transistores e outras coisas, eventualmente a memória. Muito obrigado. Você assistiu à palestra Eletrônica sobre folha de papel, do professor Henri Boldenove. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!